Critérios de revelação. Para que os homens possam aceitar a revelação divina, esta deve ser assinalada por critérios de autenticidade ou por motivos de credibilidade. Não devo crer em qualquer coisa, a fé tem o direito de pedir credenciais para dizer o seu sim. Os critérios da credibilidade podem ser subjetivos, como paz profunda e felicidade experimentadas pelos fiéis, respostas às aspirações profundas do sujeito, santidade dos arautos. Então depende do sujeito, subjetivo e objetivo, né? Depende de coisas objetivas que estão fora do sujeito, como milagre, a profecia, conforme está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 36, capítulo 10, versículo 37, capítulo 14, versículo 11, capítulo 15, versículo 24. Então esses critérios são mais persuasivos do que os subjetivos, né? Examinemos-los de mais perto. O milagre não é simplesmente um fato maravilhoso ou uma demonstração de onipotência divina. Antes ele deve ser um fato histórico realmente ocorrido. Há muitas histórias maravilhosas às quais nenhum acontecimento histórico corresponde. A própria história dos santos, boa parte delas não é histórica na história como a gente entende hoje. São caracteres lendários e mitológicos agregados à figura. O próprio Jesus Cristo, no estudo mais científico da Sagrada Escritura, se entende por isso, porque os evangelhos eles foram escritos, que são os textos que narram a história de vida de Jesus, foram escritos por volta de 30 a 40 até 50, 60 anos depois da morte de Cristo. Então, à medida que o tempo foi passando e a comunidade pensando e repensando sobre as falas de Jesus e a convivência com ele, foi se criando histórias lendárias em volta da figura de Jesus Cristo. Isso aconteceu e acontece com qualquer figura, principalmente do mundo antigo. E até de hoje em dia, as pessoas começam a atribuir, todo mundo que conta um conto, aumenta um ponto. Então, as histórias de pessoas que você conhece começam a acontecer. O próprio Romário, pega um exemplo do futebol. Tem uma lenda que envolve o Romário que ele teria dito para o Johan Cruyff que se ele fizesse 3 gols no primeiro tempo, ele poderia, no segundo tempo, sair. Na verdade, no intervalo sai para poder pegar o avião e vir passar o carnaval no Brasil. Esse jogo nunca aconteceu, é uma história lendária que o próprio Romário alimenta para poder, de alguma forma, engrandecer a figura dele. Então isso acontece, né? E sempre aconteceu, sempre existiu, isso é algo normal na história das religiões. Em todas as religiões há relatos de milagres e quase nenhum desses milagres foram fatos históricos. Os próprios milagres da Sagrada Escritura, provavelmente boa parte deles, ou quase nenhum deles, ou nenhum deles tenha sido um fato histórico. Há, de fato, relatos extraordinários. O Padre Quevedo trabalha muito isso nos seus estudos ali de parapsicologia. Boa parte dos fatos que nós consideramos extraordinários não são extraordinários, são fatos paranormais, ou seja, são fatos naturais que acontecem principalmente por conta do poder da mente humana. A mente humana tem poder que a gente desconhece, mas não são fatos sobrenaturais, fruto da ação e intervenção divina. Pouquíssimos fatos são sobrenaturais, ou seja, não são explicados pela ciência, como a aparição, por exemplo, de Guadalupe, o milagre de Lanciano. São alguns milagres, e são algumas coisas que a ciência ainda não consegue explicar. Se algum dia ela conseguir explicar, isso deixa de ser milagre, né? Porque o milagre precisa ser um fato portentoso que implica a intervenção divina. Então, no momento em que ocorre é totalmente inexplicável pela ciência. Tem alguns fatos que ainda são inexplicáveis, como o próprio manto lá de Nossa Senhora de Guadalupe, o milagre de Lanciano. Tem alguns outros aí também que ainda não são explicados cientificamente. A grande parte dos outros fatos e fenômenos, boa parte das curas empreendidas por Jesus, da libertação de demônios, foi feita com o fenômeno da autossugestão. O próprio Jesus dizia, vai, a tua fé te salvou. Então era o poder ali da crença e da fé que o próprio Jesus reconhecia como capaz de mover montanhas. Então não são fatos assim inexplicáveis para a ciência, portanto não são milagres, né? Por isso, desde que haja alguma perspectiva remota de explicação científica, o fato portentoso já não é considerado um possível milagre, é algo natural. E como o Padre Quevedo diz, natural, normal, muitas vezes, aliás, é paranormal, ou seja, não é comum, mas é fruto da mente humana, boa parte deles, que tem poderes que a gente desconhece. Produzido dentro de um contexto de oração humilde e confiante, como resposta de Deus. Tem milagre em todas as religiões, como eu já disse, mas não milagres portentosos assim que são inexplicáveis pela ciência atual. Como resposta de Deus a uma pessoa devota. Em contexto de imoralidade, charlatanismo, cobiça financeira e reverência religiosa, Deus não costuma falar. Assim, todo milagre autêntico é um discurso de Deus que visa corroborar a fé dos homens, dissipar-lhe dúvidas ou testemunhar a santidade de um mensageiro divino. O milagre só tem sentido como sinal, semeion, sinal, uma semente, um sinal de Deus aos homens.
uma semente, né? A semente, a parábola do semeador, vai semeando, né? Em terreno que não é fértil não produz, mas no terreno fértil o milagre multiplica, é um sinal. Por isso deve ser público, né? Sujeito a ser comprovado por todos os homens, instantâneo. A natureza a longo prazo também realiza maravilhas, e completo, né? O cabal. A existência de determinado milagre não pode ser presumida, há de ser testada e comprovada. Por isso a igreja é tão rigorosa na hora de testar e comprovar os sinais religiosos. O Padre Querido fala de um milagre de Maria, né, de um sujeito que teve sua cabeça totalmente destruída, o seu cérebro, e a coisa se reconstituiu, né, diante ali das pessoas. Eu não me lembro onde, se foi Nossa Senhora Aparecida, se foi aqui no Brasil, mas ele tem um relato assim, diante de várias pessoas. Aí é algo completamente inexplicável pela ciência, né? Algo que se refazia ali. Então, a testada e comprovada, a ciência é muito rigorosa nisso, inclusive para poder beatificar e santificar, canonizar os indivíduos, tem que ser um milagre testado e comprovado, por isso tem os estudiosos do assunto, às vezes com o auxílio de um advogado diabo que procura demonstrar a inexistência do milagre, o papel que fazem muitos procuradores da Sé Romana na hora de poder investigar ali os casos de milagres para poder canonizar ou beatificar alguém. Hoje em dia, o gosto febril do maravilhoso pode ser indício de fé débil. Acontece muito, em especial nas igrejas protestantes, nas neopentecostais, ou de mal orientada, porque sem nenhuma base científica, e que poderia muito bem ser explicado através de caracteres psicológicos, que a psicologia consegue muito facilmente explicar atualmente. Todo milagre verdadeiro é exceção realizada por Deus para fortalecer a fé dos homens. Então, a profecia em teologia é a predição de um acontecimento futuro, impossível de ser conhecido naturalmente pelo profeta no momento em que faz a predição. A parapsicologia hoje explica como fenômenos de pré-cognição natural certas manifestações que outrora eram tidas como profecias. Aí entra uma série de coisas, né? Entra a questão da teoria da relatividade, que diz que o passado, presente e futuro é tudo a mesma coisa, tudo faz parte do mesmo momento, e que às vezes a nossa mente, por ter esses poderes extraordinários, ele consegue, né, ter a pré-cognição, prever o futuro, uma espécie de profecia, ou a retrocognição também, conhecer coisas do passado, porque está tudo no presente, né? Presente, a partir do presente a gente pode acessar qualquer lugar com a mente, né? Com o conhecimento, não acessar no sentido de viajar no tempo, uma máquina do tempo, mas de acessar com a nossa mente através de sonhos, através de estados psíquicos alterados. Então a parapsicologia explica muito desses fenômenos dessa maneira. Apesar desses progressos da ciência, a autêntica profecia fica sendo possível. Tem que ser algo muito extraordinário, mas diante dessa perspectiva, tanto da teoria da relatividade quanto a parapsicologia, que fala do poder muitas das vezes extraordinário da mente humana, é meio complicado, né? A retrocognição e a pré-cognição conseguem explicar a maior parte desses fenômenos. E a profecia, por exemplo, a profecia bíblica, ela é muito simples, cara. É uma coisa que você fala, o Nietzsche falava disso no século XIX, do eterno retorno do mesmo, ou seja, a história parece que se repete, né? Os fenômenos, você falar que daqui vai acontecer uma guerra, um avião vai cair, tudo isso são coisas passíveis, né, de acontecer. Vai surgir um cara que ele vai falar algumas coisas, essas coisas, né, vão ser mal interpretadas, ele vai ser perseguido e morto. Isso acontecia muito no mundo antigo e era profecia muito recorrente. Os profetas praticamente todos morreram da mesma forma, então o profeta podia estar falando de outro profeta e não de Jesus Cristo. Acabou que a teologia interpretou dessa maneira o fenômeno. Então é isso aí, né? Eu estou aí. Se vocês quiserem tirar mais dúvidas sobre os assuntos, é só procurar. Tem minhas redes sociais, né? Principalmente o Instagram. No Instagram eu faço coisas mais humorísticas, mas também eu gravo minhas aulas muitas das vezes lá. Mas só que são aulas aí de religião e de filosofia. Eu acabo não abordando coisas tão complexas como essas aqui de teologia, de critérios de revelação. Isso aqui é um livro de iniciação teológica, mas é sempre bom a gente ter o conhecimento dessas coisas e saber. Eu tenho muitas obras aqui, eu estudo isso há mais de 20 anos, sou um caboclo aí, tanto quanto inteirado no assunto, e qualquer dúvida pode sempre me procurar, que a gente está aí estudando para poder ajudar. E se alguém souber mais do que eu puder também corroborar aí, também estamos aí para aprender. Hasta la vista, babies, e até a próxima.